Olá, saudações a todos e a todas. Meu nome é Matheus Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu venho falar sobre direito de representação na herança. Bom, o que vem a ser o direito de representação na herança? O que vem a ser direito de representação na herança? Na sucessão, nós temos a possibilidade de um herdeiro ele vir a falecer antes da pessoa que ele herdaria. Então, se por acaso o autor da herança ele deixou um filho e esse filho deixou filhos, né, tinha netos, e esse filho falece antes do autor da herança, ele deverá ter aí o seu direito de representação. O que significa dizer que os filhos, os netos, né, no caso os filhos do filho pré-morto, eles poderão representar o pai na abertura da sucessão. Então, o autor da herança ele deixa 2 filhos e um neto. Um desses filhos o filho que faleceu deixou um neto. Então, esse neto ele representa o pai na sucessão do avô e receberá a parte que competiria a esse pai. Bom, o que vem a ser o direito de representação? O direito de representação é uma possibilidade no direito brasileiro de mitigar aquela regra em que os mais próximos excluem os mais remotos. Por exemplo, se o indivíduo ele deixa 2 filhos e cada um desses filhos tem mais 2 filhos, nós teremos que ele tem 2 filhos e 4 netos. Bom, enquanto os filhos forem vivos, os netos não herdarão. A herança dessa pessoa passará primeiro para os seus filhos e depois para os seus netos. Se um dos seus 2 filhos já tiver falecido no momento do seu falecimento, no momento da abertura da sua sucessão, o que nós teremos é que os filhos desse filho herdarão por direito de representação. Então eles serão chamados à herança para representar o seu pai, que nós chamamos de pré-morto, que estava morto no momento que a sucessão abriu. Então, neste caso, esses 2 filhos, esses 2 netos, representarão o pai na sucessão do avô. Assim, eles vão receber a cota que for destinada ao avô. Esses 2, eles só receberão por direito próprio, o que nós chamamos de por cabeça, se houver a extinção da classe. Então, o avô tinha 2 filhos, mas os 2 faleceram antes dele. Então, nesse caso, os 4 netos herdarão por cabeça. Não haverá aí a representação, porque uma das classes ela se extinguiu. Então, na sucessão, a gente deve considerar a existência da classe para haver o direito de representação. Outra coisa importante é que o direito de representação ele ocorre na linha reta, mas ele não ocorre na linha reta ascendente, ou seja, o pai ele não é chamado na sucessão do filho. Né? No caso, quando o filho for herdeiro, ele não é chamado. Mas o filho é chamado, sim, para representar o pai pré-morto. Então, neste caso, nós temos aí que a sucessão por representação, ela ocorre em linha reta e ocorre considerando sempre para beneficiar o descendente. A exceção que nós temos são os sobrinhos. O filho do colateral, ele pode ser chamado a exercer o seu direito de representação. Isso acontece na sucessão transversal, mas isso é uma exceção à regra. A regra é que a sucessão vai ocorrer quando se tratar de linha reta. E a exceção vai ser no caso dos sobrinhos. Outro ponto importante sobre o direito de representação é que os herdeiros que venham a ser os representantes, eles têm que ser legitimados para suceder o representado, certo? Então, eles têm que ter legitimação. Não poderão entrar naqueles casos de exclusão trazida pelo Código, a exemplo da indignidade. Então, teremos aqui que o direito de representação ele é exercido quando existem herdeiros de classes diferentes para mitigar a regra de que o mais próximo exclui o mais remoto. Assim, por exemplo, os netos poderão representar o seu pai na sucessão do seu avô. E para que exista esse direito de representação, tem que haver pelo menos um representante da classe, ou seja, alguém da mesma classe
do pai desses filhos. Então tem que ter um tio, né? Se alguém faleceu deixando filhos, esses filhos eles são da mesma classe. Os netos são da mesma classe. Então, se a classe dos filhos extingue, passa-se a classe dos netos. E aí eles recebem igualdade de condições. Então, se um pai ele deixou 3 filhos e o outro, e o seu irmão, né, no caso, ele deixou apenas um, bom, se houver a representação, os 3 dele vão receber metade e no outro caso, se a representação também, o filho receberá metade. Porém, se essa classe se extinguir, vai se dividir igualmente. Então, cada um vai receber 1/4 da herança. Bom, se você gostou do conteúdo, eu peço que curta e caso tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos seus comentários, que assim que possível farei aqui a resposta, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até mais.